Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia lida e explicada. Estamos focando o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, continuando o nosso estudo da Palavra de Deus. E hoje veremos dois versículos importantes aqui, na metade do capítulo. Estaremos estudando juntos hoje os versículos 11 e 12. É um texto pequeno, você pode pensar, mas é um texto importantíssimo, carregado de conceitos e coisas importantes que nós precisamos ver juntos. Para isso eu peço que você então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, e leia e acompanhe comigo a leitura, melhor dizendo, do versículo 11 e do versículo 12. Diz-nos assim a bendita palavra de Deus: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Estamos ainda falando de João Batista e aqui já falando do seu próprio ministério, do conteúdo, da essência da sua pregação e da própria consequência da sua pregação. Nós vimos no nosso primeiro estudo do capítulo 3 que João veio como precursor, como aquele que veio preparar, né? O texto diz ele veio endireitar as veredas do Senhor. E aqui no verso 11 nós vemos que João dá um testemunho específico de Jesus e ele já começa a dizer que Jesus é maior que ele, que vem depois de mim alguém que é maior do que eu. E essa foi uma característica de João. João tinha plena consciência de que ele era um servo, de que ele tinha um propósito específico, que era de glorificar a Deus e de preparar o caminho de Jesus. Ele sabia que Jesus seria maior do que ele. E João, o próprio João disse, e está registrado no Evangelho de João, importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista disse isso e foi registrado pelo evangelista João, certo? Mas aqui nós vemos que João traz de novo, ou volta a falar da questão do seu batismo. E como eu disse para vocês no nosso último encontro, nós vamos falar um pouco mais hoje do arrependimento, do caráter desse arrependimento e as implicações dele. E vamos também conversar um pouco mais sobre esse tema que teve início justamente no versículo 10, que é o tema do juízo. E por que isso é tão importante aqui nesse contexto? Verso 11 então diz: Eu vos batizo com água para arrependimento. O batismo de João era um batismo com água. A palavra batismo significa literalmente afundar, cobrir com água. Então não há dúvida de que as pessoas iam até o Jordão e de que esse batismo era um batismo por imersão. E ele tinha um simbolismo especial, porque era um símbolo justamente do fato de que a pessoa deixava a sua vida antiga para trás e queria ali um renovo. Ela voltava das águas para uma novidade de vida. Isso para nós é o que simboliza o batismo. Até hoje, nós, especialmente os batistas, veem no batismo um símbolo muito importante justamente da vida antiga e da renovação do propósito da vida para uma vida nova com Jesus. E João então diz: Eu vos batizo com água para arrependimento. Na verdade, tendo em vista o arrependimento, é melhor traduzido esse texto. Ou seja, por causa do arrependimento, ele estava batizando as pessoas como símbolo desse desejo da mudança de vida, né? Nós vimos que o arrependimento significa voltar-se da vida antiga para uma vida nova. Literalmente a palavra arrepender no contexto, né, na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, a língua original, significa dar meia volta.
e literalmente significa mudança de mente, mudança de atitude, tá certo? Não é só algo mental, é algo de experiência mesmo. E esse contexto vem inclusive do Velho Testamento. E no Velho Testamento a ideia de arrependimento era a ideia de você dar meia volta, estar indo em uma direção e aí voltar por outra direção. Essa é a ideia do arrependimento. João então continua dizendo: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele dá testemunho de Jesus e começa a dizer que Jesus é mais importante e que o caráter do ministério de Jesus é mais importante. João era apenas um precursor. Ele tinha o seu lugar, era um lugar importante, mas aquele cujo ministério ele estava preparando era mais importante do que ele. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Algumas traduções trazem o seguinte: cujas sandálias não sou digno de desatar. Era algo que certamente era algo humilhante, não é? Algo que era feito pelos escravos naquela época, o fato de tirar a sandália, mas era algo que indica aqui a humildade de João Batista frente ao próprio Jesus. E ele continua a falar de Jesus e já começa a falar do próprio caráter do ministério de Jesus que viria em seguida. Diz assim o texto no finalzinho do versículo 11: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Novamente aqui João Batista retoma o tema do juízo. E esse tema está aparecendo justamente na menção da palavra fogo. Na Bíblia, fogo tem ou simboliza algumas coisas, mas de forma bastante consistente, o fogo traz a ideia de purificação. Nós vemos que é comum, por exemplo, na Bíblia, a comparação da presença do fogo como purificador do ouro, por exemplo. Quanto mais o ouro é exposto a temperaturas altas, mais puro ele fica. Nós vemos que essa ideia é presente na Escritura. Justamente dessa ideia de purificação vem também a ideia de juízo, passar pelo fogo. Então, trazer juízo sobre algo, especialmente aqui em vislumbre estava passar no fogo ou purificar a vida de uma pessoa, seria pesar, seria avaliar as suas obras, a sua própria vida. Então essa ideia que nós temos aqui de Jesus, de batizar com o Espírito Santo e com fogo, é justamente o fato de que em Jesus e por causa de Jesus haveria duas escolhas, dois caminhos que viriam a partir dele. Ou a pessoa seria batizada com o Espírito Santo, ou seja, seria salva e faria parte da família de Deus, seria um seguidor de Jesus. Esse era o batismo com o Espírito Santo, era a salvação. Ou a pessoa seria batizada com fogo, ou seja, juízo. Na própria pessoa de Jesus, pela sua aceitação, pela fé da pessoa de Jesus, a pessoa era salva. Mas a recusa da pessoa de Jesus implicava que a pessoa se perderia. Por isso essa ideia de fogo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo não é outra coisa senão o fato de que em Jesus a pessoa podia ser salva ou, se rejeitasse a Jesus, seria condenada. E essa ideia é reforçada no versículo 12. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. João está aqui usando uma ilustração que era bastante adequada naquela época, de quando a pessoa ia preparar o campo para o novo plantio, ele limpava tudo, tirava fora as ervas, tirava fora daquele lugar tudo que não pertencia, tudo que atrapalharia a nova colheita, preparando o campo. Essa é a ideia aqui. Ele tem a pá na mão, vai limpar completamente a eira, vai recolher o trigo no celeiro, ou seja, ele vai colocar a parte aquilo que é bom, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Novamente a ideia de juízo. E esse fogo aqui já nos lembra o fogo do inferno, já nos lembra o fogo do juízo de Deus. Parece um tanto estranho nós falarmos disso,
Mas é verdade, e a Bíblia deixa claro que há dois caminhos, que há uma escolha de dois caminhos que nós podemos fazer. O caminho que conduz ao Senhor, o caminho que conduz a Deus, ou o caminho que conduz à perdição. É justamente isso que é mencionado aqui. O trigo ele vai recolher no celeiro, mas a palha será queimada em fogo que não acaba mais. Esse é o tema de juízo que vem a partir da pessoa de Jesus. Mateus vai retomar esse tema mais adiante, nós vamos ver isso. Mas nós temos ainda um último evento importante e marcante nesse começo do ministério de Jesus, ou na preparação do ministério de Jesus, e é isso que nós vamos ver juntos no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.